O SBT Saúde de hoje vai mostrar como é preciso agir rápido no tratamento de lábio leporino, aquelas fissuras que atingem os lábios, os dentes e o céu da boca. O tratamento é feito por fases e o paciente não pode perder o tempo de cada etapa. Por exemplo, a cirurgia nos lábios precisa ser feita com uma certa idade, nos dentes, anos depois. A doença tem cura sim e Santa Catarina tem um centro referência para isso. Dá uma olhada. A história de Vinícius pode ser sim a letra de uma bela canção. Vanessa e o marido planejaram o primeiro filho. A notícia que Vinícius estava a caminho encheu a família de alegria. Mas aos 5 meses de gestação, o ultrassom mostrou que o menino nasceria com lábio leporino, uma fissura nos lábios, dentes e no céu da boca. Quando a gente descobre uma malformação como essa, é como se o teu chão caísse, assim, né? Desabasse, porque tu não espera isso. O Vinícius foi um menino planejado, foi um menino muito querido e de repente tu descobre que ele vai ter uma malformação, uma coisa que não é normal, não vai ser normal, né? ou igual às outras crianças. E isso é muito difícil. Então foram 2 dias assim de muita tristeza. Até que no fim do 2º dia a gente se reuniu lá em casa, meus pais, meu marido, e a gente reviu, minhas irmãs, e a gente reviu todo o ultrassom. E aí aquilo foi uma energia tão forte, foi uma força tão grande, que a gente está dando tanta importância para um detalhe do rosto dele e todo o resto, né? Então assim, daquele momento em diante eu não chorei mais pela fissura do Vinícius. E uma amiga minha até me disse assim, que só pessoas especiais recebem crianças especiais. E é assim que eu me sinto, né? Muito especial, de verdade. Assim que a criança veio ao mundo, os pais já começaram a procurar tratamento. Com 2 anos e 2 meses, já foram 2 cirurgias e um implante ósseo ainda precisa ser feito. Uma luta e tanto para a família. Não bastasse o sofrimento, ainda tinha o preconceito. Mas as dificuldades não eram só essas. Outra causa é questão de preconceito. A gente sabe hoje que muitas pessoas olham nossos filhos com um olhar diferente quando estão com a fissura ainda aberta, porque não sabem o que é. Então, falar sobre fissura desmistifica muita coisa em torno dessa malformação. E a outra, né, um dos outros principais objetivos de falar sobre fissura é que todo mundo tenha acesso a um tratamento de excelência como o meu filho recebe. Porque se for tratado no tempo e na forma corretos, ele vai ter um futuro brilhante, ele vai ser o que ele quiser ser na vida. Então, todo mundo tem que ter acesso, conhecer e ter acesso a esse tratamento. O problema de Vinícius é mais comum do que parece. O lábio leporino é, na verdade, a doença fissura lábio-palatina. No Brasil, a cada 650 crianças, uma vai ter a doença. A fissura atinge os lábios, dentes, o céu da boca ou então os 3 juntos. Lábio leporino é uma malformação genética que acomete crianças dentro do útero, tá? Dentro do útero é que essa malformação se origina e não é adquirida posteriormente. Então a malformação ela pode vir ser causada geneticamente por desnutrição materna, uso de drogas, uso de álcool. Na família, às vezes um parente longe tem e vai se descobrir depois que nasce uma outra criança com fissura. Ah, eu lembro, né? Naquela época tinha um tio que teve a fissura. Então as causas definidas a gente não tem. A doença não leva risco de morte, mas provoca graves consequências. Logicamente que na primeira infância eles têm uma chance maior a ter refluxo gastrointestinal. Eles têm uma chance maior de ter otites de repetição, que são infecções de ouvido. Eles ainda têm uma possibilidade de quando é acometida o palato, deles terem alguma alteração na fala. Quando existe alguma alteração na fala ou comprometimento do palato, a gente consegue uma fonoterapia. E essa avaliação da fono se prolonga até a criança ter uma fala normal. A cura é possível, mas para isso os tratamentos precisam começar cedo. O tratamento do paciente que apresenta fissura lábio-palatina deve ser feito o mais rápido possível, exatamente para a gente aproveitar o período de crescimento desses pacientes e o desenvolvimento normal da fala, por exemplo, né, onde esses pacientes com 2 anos de idade vão estar regressando na escolinha, na creche, e essa criança tem que estar preparada
funcionalmente, esteticamente, para estar se aderindo à sociedade e tendo uma vida normal desde a primeira infância. Então, por isso que é muito importante a realização desse tratamento dentro do período correto. Quem sofre de lábio leporino geralmente leva os tratamentos até os 25 anos de idade. E, segundo os médicos, o paciente tem uma vida normal, como qualquer pessoa. Mas, para isso, são necessários diversos procedimentos. O tratamento da fissura lábio-palatina é exclusivamente cirúrgico, reparativo e reconstrutivo, tá? Então, dentro dessas etapas do tratamento, é feito cirurgias plásticas de fundamentos estéticos e, posteriormente, reconstruções funcionais para que esse paciente tenha de volta a estrutura que ele nasceu com a ausência dela. A maior dificuldade hoje ainda é a falta de informação. Famílias que não sabem como agir. Santa Catarina tem um centro referência para esse tipo de doença. Fica em Joinville. São milhares de pacientes que são atendidos de graça. Nós temos um centro que é multidisciplinar, né? Nós temos muitos especialistas. Então, dentro dessa equipe multiprofissional é que a gente trata o paciente, dentro dos protocolos internacionais que são instituídos no local. Vanessa sentiu na pele as dificuldades e agora montou o projeto A Luz do Teu Sorriso para trocar experiências sobre a doença. Eu acho assim, fundamental a importância falar sobre fissura lábio-palatina por diversos motivos. Porque para que as mães que vão receber um filho com fissura não sejam tomadas de surpresa como eu fui. Vinícius, no futuro, vai ter uma vida bem diferente, graças à luta de todo mundo aqui. Obrigado, obrigado.